Fique à vontade, tá? Boa noite a todos. É uma grande alegria para mim estar nessa noite, pela primeira vez nessa casa, tendo essa grande oportunidade de trazer a mensagem do Mestre, que há 2014 anos veio dizer-nos tudo isso, não é? Que não são palavras nossas, mas que nós viemos aqui apenas para reproduzir. Obrigada pelo convite. Nós vemos cada vez mais que ciência e religião, ou ciência e doutrina espírita, estão se unindo mais e mais fortemente nos seus conceitos, nas suas teorias, nas provas que nos trazem. E isso, inclusive, em relação à própria criação do nosso planeta, do planeta Terra. Ciência e religião já entraram em acordo em muitas das informações que durante tanto tempo elas brigavam, não é? Uma dizia uma coisa, a outra dizia outra coisa, e agora nós vemos que essas informações se fundem em uma só, se confirmam uma a outra. Em 2008, mais ou menos, a revista Veja publicou um artigo, e eu lembro da data, foi junho de 2008, porque era justamente quando eu estava preparando essa palestra. E ali foi confirmado tudo o que eu estava aprendendo a respeito desse assunto. Eu falei, nossa, mas o que os cientistas estão dizendo aqui na revista é exatamente o que eu estou estudando na doutrina espírita. Então nós vemos as informações cada vez mais, isso já havia sido previsto, não é? Que as informações vão cada vez mais se confirmando. E o que acontece, na verdade, ou o que aconteceu, na verdade, quando da criação da Terra? Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, nos diz que por 2 vezes a Assembleia de Espíritos da Ordem de Jesus se reuniu. Essa Assembleia se reuniu 2 vezes para resolver sobre assuntos da Terra, sobre os rumos que tomaria a Terra. A primeira vez que eles se reuniram foi justamente acerca da criação do nosso planeta. E a segunda vez, que foi quando aconteceu a vinda, a encarnação de Cristo aqui no nosso planeta. Emmanuel nos diz nessa obra que está muito próxima, e essa obra foi escrita em 1938, foi psicografada, né, em 1938, ele diz que está muito próximo a uma terceira assembleia desses espíritos para resolver assuntos relacionados ao nosso planeta. Mas muito bem, quando da criação da Terra, ele nos conta que uma massa se desprendeu da nebulosa solar. Uma grande explosão permitiu que uma massa se desprendesse do Sol, da nebulosa solar, e isso seria a origem do nosso planeta. Essa massa, ou seja, a Terra nessa época, onde ainda não existia nenhum tipo de vida, quando isso aconteceu, ali existiam temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius. Eram tempestades e explosões que varriam por todas as direções. Na verdade, a Terra nessa época era apenas uma bola de fogo disforme, ainda sem nenhuma forma determinada, gelatinosa, porque era pura lava, puro fogo, haviam descargas elétricas por todo lado, e aqui, na verdade, era uma grande oficina de fenômenos químicos e físicos nessa época, ainda sem vida nenhuma. Quando nós falamos desses processos da natureza, nós pensamos em milhares e milhares de anos para que essas coisas vão acontecendo, não é? Para a nossa mente é um pouco difícil, às vezes, de nós conseguirmos visualizar tudo isso, porque nós pensamos tudo de uma maneira mais imediatista, né? Mais na nossa visão ainda muito micro das coisas, para algo tão grandioso como foi a criação do nosso planeta. Muito bem. E é então que determinou-se, pelos Espíritos da Ordem de Jesus e pelo Criador Ele próprio, que viesse um frio do espaço que solidificaria a crosta da Terra, para que aí sim pudesse começar-se a pensar no início da vida aqui.
E é então que se congela a crosta da Terra e ela se solidifica. Formam-se os primeiros oceanos. É colocada a Terra numa posição em relação à luz solar que seria essencial para o desenvolvimento da maioria das espécies do globo que viriam a habitar a Terra posteriormente. É criada a Lua, que foi criada especificamente para a Terra, para ser a âncora de equilíbrio dos movimentos de rotação e de translação da Terra, e para coordenar toda a reprodução de todas as espécies do globo. O homem hoje, nós hoje, já influenciamos muito, já interferimos muito na nossa reprodução, não é? Com métodos contraceptivos, hoje nós já compreendemos, já sabemos como funciona a reprodução, e hoje nós já conseguimos interferir muito mais nisso. Mas durante muito tempo, e se a gente pensar no tempo dos nossos bisavós, dos nossos avós, nós sabemos que, inclusive, a reprodução humana era coordenada pela Lua, não é? Sempre que houvesse a mudança da Lua, é que nasceria o bebê. Havia a Lua propícia em que as mulheres estavam mais férteis para a reprodução. Hoje nós sabemos que isso já não é tanto levado em conta como era antigamente, mas as outras espécies da Terra até hoje usam a Lua na sua reprodução. E foi para isso que ela também foi criada, além de ser uma âncora de equilíbrio. Isso tudo feito pelas mãos do grande e divino escultor, o governador que foi designado pela providência divina a criar o nosso planeta, Jesus Cristo. Ele que foi o responsável para que tudo acontecesse da maneira perfeita como aconteceu e como nós vemos até hoje, o quanto a natureza é perfeita, ainda que nós já interfiramos tanto, não é, nos processos da natureza, mas tudo foi organizado da maneira ideal e perfeita para o desenvolvimento da vida aqui no nosso planeta. A camada de ozônio foi colocada a 40, 60 quilômetros, mais ou menos, da Terra para filtrar os raios solares. A pressão atmosférica foi regulada perfeita para que todas as espécies pudessem aqui conviver, para que todos pudessem sobreviver aqui no nosso planeta. E aí então, que quando as mãos do Cristo haviam serenado nesse processo de criação, que uma nuvem de energia e de forças cósmicas, já direcionadas pelo Cristo e pelos espíritos da sua ordem, cobriram toda a crosta da Terra. Essa massa gelatinosa e viscosa, que foi o germe sagrado de todas as espécies que aqui surgiram posteriormente, deu-se o nome de protoplasma. Desse protoplasma, essa massa que cobriu toda a face, a superfície da Terra, é que nasceram todas as espécies, toda a forma de vida. E qual foi a primeira forma de vida que surgiu aqui? Foram as amebas. As amebas são seres unicelulares, eles têm uma célula só e um único sentido, que é o sentido do tato. Foi a primeira forma de vida que nasceu aqui. E a partir desse germe sagrado, dessa massa viscosa e gelatinosa, foi que foram surgindo, então, por um processo de milhares e de milhões de anos, todas as espécies que nós conhecemos, até aquelas que já foram extintas. Mas onde entra o homem nisso tudo? Aqui nós demos uma pincelada geral, e quem quiser mais detalhes acerca disso tudo, nessa obra Caminho da Luz, vocês vão encontrar muito mais informações mais detalhadas do que nós estamos falando aqui pelo pouco tempo que temos, acerca desse assunto que é tão interessante, das nossas próprias origens. E onde entra o homem nessa história toda? A história de Adão e Eva, afinal, procede? Nós sabemos, e Emmanuel nos explica, que o homem, assim como todas as outras espécies que se desenvolveram sobre a Terra, o homem nada mais foi do que o resultado de um processo natural, o processo da natureza, que foi se desenvolvendo e que Darwin, com a teoria da evolução, veio a comprovar
posteriormente, veio nos explicar exatamente como tudo isso aconteceu. Mas então, a doutrina espírita concorda com Darwin a respeito da criação do homem? Porque Darwin, muita gente diz que o homem veio do macaco, não é? O homem veio do macaco. E será que isso procede? Na verdade, o que Darwin disse, o que a ciência diz com acerto, segundo Emmanuel, é que o homem e os macacos tiveram um ancestral comum. Tiveram lá nos antepassados um ancestral comum. Eles se desenvolveram paralelamente num mesmo período. E esse período foi de 2,5 milhões a 5 milhões de anos atrás, no período terciário. 2,5 milhões a 5 milhões de anos atrás. Nós estamos preocupados com a conta que vem na semana que vem, né? Então, para a gente ver a magnitude, né, de tudo isso que acontece nos processos da natureza, que é uma coisa tão grandiosa, às vezes as nossas pequenas mazelas ficam bem pequenininhas, não é, diante disso tudo. Mas, nesses 5 milhões de anos lá atrás, na verdade, o homem, que na verdade recebia nessa época o nome de antropóide, porque não tem nada a ver com o homem, o humano que nós conhecemos hoje. Nós tínhamos braços muito mais longos, pelos por todo o corpo, a face muito mais protuberante. Nós éramos, portanto, também um tipo de macaco, um tipo de primata, não é? Acontece que o homem nunca foi um gorila, o homem nunca foi um orangotango, o homem nunca foi um chimpanzé, nunca existiu um chimpanzômen, né? Isso é tão verdade que se uma das espécies fosse o resultado de outra, uma delas já teria desaparecido, já teria se extinguido. E isso não aconteceu. Existem homens, existem chimpanzés, orangotangos, gorilas, mico-leão dourado e todos os outros tipos de primata que nós conhecemos. Acontece que as semelhanças sorológicas, as semelhanças no DNA do homem e de todas essas espécies de primatas são muito parecidos. Existem muitas semelhanças. E eles foram evoluindo paralelamente. E daí veio então a ideia de que o homem talvez tivesse descendido do macaco. Isso nos leva a concluir, portanto, que o homem foi, assim como os outros primatas, mais um deles que foi se desenvolvendo até chegar ao que nós nos conhecemos hoje como humanos. Para resumir tudo isso, os macacos não são os nossos avós, os macacos são os nossos primos, na verdade. É essa conclusão que Emmanuel nos faz chegar quando nós lemos essa obra. Ele nos diz que nunca houve, ele usa exatamente essa frase, nunca houve uma descida da árvore. Isso ele quer dizer que nós, humanos, nunca moramos em cima da árvore, nós nunca fomos macacos, como nós vemos os macacos hoje, que moram em cima da árvore, que são esse tipo de primata. Nós fomos simplesmente um outro tipo de primata que se desenvolveu até chegar à forma que nós temos hoje, que nós nos reconhecemos hoje. Durante muito tempo, então, o homem habitou a Terra nessa forma muito primitiva, como um processo, portanto, um resultado do processo da natureza. Ele foi se desenvolvendo como todas as outras espécies, ele não teve privilégios nenhum, não é? Nós somos simplesmente o resultado de um processo natural. E durante muito tempo esse homem primitivo, bem rudimentar, habitou a Terra sozinho. E ele caminhava bem lento na sua evolução. Foi então que aconteceu um dos fenômenos que a gente conhece no Espiritismo por o exílio de Capela. Muita gente aqui já deve ter ouvido a expressão os exilados de Capela. E afinal, de que se trata isso? Nós sabemos que a Terra, neste momento, está passando por um momento de transição. Nós estamos passando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Isso vai acontecer da noite para o dia? De maneira nenhuma. Nós estamos apenas iniciando esse processo
que segundo as obras espíritas nos dizem que vai ser mais ou menos a partir de 2050, 2057, que esse processo vai começar a acontecer mais efetivamente. E como que vai acontecer esse processo de transição? De mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração? De repente vão vir naves do céu nos buscar e nos levar para um outro mundo? Não, nós temos que eliminar toda essa ideia fantasiosa dos filmes de Hollywood, de televisão, não é? Porque esses processos acontecem sempre de maneira muito lenta. E é só pelo processo reencarnatório que isso vai acontecendo. Nós deixamos de encarnar em um local e passamos a reencarnar em outro local. Mas por que nós estamos falando isso? E os exilados de Capela? Era exatamente isso que estava acontecendo em um momento da nossa história aqui na Terra, um momento bem antigo ainda, de milhões de anos atrás, que Capela, esse Sol rodeado de planetas, assim como existe aqui o sistema solar e vários planetas rodeiam o Sol, um deles é a Terra, não é? Existe um outro sistema chamado sistema de Capela, onde existe um Sol também rodeado por vários planetas, isso no nosso universo. E um dos planetas de Capela estava passando por esse mesmo processo que a Terra agora está passando. Eles também estavam transitando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Acontece que, assim como também está acontecendo na Terra, alguns espíritos não estavam acompanhando a evolução daqueles que habitavam aquele planeta e estavam atrapalhando o andamento daquela transição. Estavam atrapalhando o adiantamento espiritual daqueles que ali estavam. E esses espíritos não podiam mais reencarnar em Capela. Era necessário fazer, nas palavras de Emmanuel, uma ação de saneamento. Separar aqueles espíritos que não estavam acompanhando e estavam atrapalhando o processo, para que aqueles que ali estavam pudessem continuar no seu adiantamento espiritual e na sua evolução. Jesus então convoca esses espíritos que não estavam acompanhando a reencarnar na Terra e a vir auxiliar aqueles que aqui estavam ainda num processo muito primitivo e muito rudimentar, para que eles pudessem caminhar um pouquinho mais rápido na sua evolução. Jesus recebeu aqueles espíritos pessoalmente, lhes prometeu o seu auxílio cotidiano através da intuição e através dos mensageiros que ele enviaria e dos missionários que ele enviaria para auxiliar aqueles espíritos na sua missão. Apresentou-lhes a missão a que eles estavam sendo destinados e prometeu-lhes a sua vinda no porvir, no futuro. Não é por acaso que muitos povos da antiguidade, muito antes da vinda de Jesus, milhares de anos antes da vinda de Jesus à Terra, tinham já premonições e predições sobre a vinda de um Messias. Como que eles sabiam? Como que eles tinham essas predições? Nós sabemos que tudo que nós vivemos em todas as nossas existências, por todas as encarnações que nós passamos, nós sabemos que tudo fica registrado no nosso perispírito. E afinal, o que é o perispírito? Não é? É uma ideia que para muita gente ainda não está clara, por isso que a gente sempre insiste em explicar o que é o perispírito. É o meu espírito em si? Nós sabemos que somos formados por dois corpos, o nosso, enquanto encarnados, né? O nosso corpo material, nosso instrumento para que nós possamos trabalhar e evoluir enquanto estamos aqui encarnados, e o nosso corpo espiritual. Nós somos, portanto, um espírito habitando temporariamente um corpo material, não é? Mas eu preciso que exista uma cola unindo esses dois elementos. A essa cola dá-se o nome de perispírito, esse corpo semimaterial que funciona como um elo de ligação entre o meu corpo etéreo ou espiritual e o meu corpo físico ou material. O perispírito é o que nos acompanha tanto quando estamos encarnados, como quando estamos em forma de espírito.
quando estamos no plano espiritual desencarnados. No perispírito ficam registradas todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, todas as nossas boas experiências, todas as nossas más experiências, todas as nossas virtudes, todos os nossos dons e todos os nossos talentos, mas também todas as nossas falhas e todos os nossos desvios de caráter. Tudo está registrado no nosso perispírito. Tudo que nós aprendemos ao longo da nossa evolução, como espíritos eternos que somos e como espíritos que já vivemos diversas experiências em diversas existências, está ali registrado. Para quem entende um pouquinho de computador, o perispírito seria como o nosso HD, o nosso disco rígido. Fica tudo registrado ali e nós o carregamos conosco o tempo todo, tanto quando estamos encarnados como quando estamos desencarnados. Tanto que quando nós estamos prestes a encarnar, quando existe ali a união do óvulo com o espermatozoide, começa a se formar a vida, e já existe um espírito designado a ocupar aquele corpo material que está ali se formando, é o perispírito que vai fazendo a ligação desses dois elementos. Os 9 meses de gestação não são só necessários para a formação do corpo material, dos órgãos, mas também para que essa união entre o corpo material, a carne, e o corpo espiritual possam ir se unindo pouco a pouco, para que aquele espírito que estava numa forma tão pouco densa, tão sublime, possa ir se acostumando pouco a pouco, novamente, a uma vida material. E nós estamos falando do perispírito, porque nós falamos dos exilados de Capela, que vieram com essa missão para a Terra, portanto, uma missão que o Cristo lhes confiou, para que viessem auxiliar aqueles primitivos que aqui estavam e que precisavam de um empurrãozinho, não é, na sua evolução. E esses espíritos tinham tudo que eles haviam vivido naquele planeta lá de Capela, eles tinham tudo isso registrado no seu perispírito. E por isso que mesmo no seu planeta, mesmo estando atrasados, digamos assim, na evolução, eles estavam anos-luz adiantados em relação àqueles que aqui habitavam e que ainda eram tão primitivos. Tanto intelectualmente falando, quanto moralmente falando, tecnologicamente falando e espiritualmente falando. Eles eram muito mais evoluídos e vieram com essa missão para auxiliar aqueles que aqui estavam. Eles chegaram principalmente nas regiões da Índia, o que nós hoje conhecemos como a região ali da Índia. E ao chegar ali encontraram, portanto, mais uma vez, não chegaram em naves espaciais que os trouxeram ETs de outro planeta. Chegaram pelo processo reencarnatório. Eles foram encarnando naquelas populações que já ali habitavam. E chegaram ali já encontrando, então, 2 raças que se desenvolveram com a própria vida orgânica da Terra, que era a raça negra e a raça amarela, que já existiam, portanto, aqui na Terra. E esses espíritos que chegaram, portanto, num processo, como nós dissemos, de milhares e milhares de anos, também começaram a formar grupos com aqueles que aqui já estavam. E aí eles formaram basicamente 4 grupos populacionais que foram os primeiros 4 grupos que habitaram a Terra. Eles formaram as castas da Índia, que existem até hoje, não é? Eles formaram o povo de Israel, porque uma parte daqueles que ali chegaram e se juntaram àquela população se deslocaram então e formaram o povo de Israel. Eles formaram a civilização do Egito. Alguns também ali se juntaram e foram migrando para as regiões do Egito, e alguns deles partiram em direção da Europa, que foram os árias, os que formaram a raça ariana. Então foram os árias, as castas da Índia, o povo de Israel e a civilização do Egito. Esses 4 grupos foram os primeiros a habitar a Terra numa organização, digamos já, de sociedade. Não é também por acaso que a Índia, muito antes de qualquer civilização do mundo,
já tivesse conhecimentos acerca da reencarnação. Como esses espíritos que vieram de Capela já tinham muito mais conhecimentos acerca disso registrados no seu perispírito, eles já chegavam aqui com esses conhecimentos e transmitiram esses conhecimentos àqueles que habitavam já a Terra, aqueles primitivos, aqueles selvagens que aqui habitavam. E aí então, aquela população que morava ali na Índia já teve conhecimentos desde o início, desde a chegada desses espíritos, acerca da reencarnação. Em A Caminho da Luz, essa obra sobre a qual nós estamos falando, existem informações riquíssimas acerca de praticamente todos os povos da Terra. Ali nós podemos ver informações riquíssimas sobre a Índia, sobre a China, sobre o Egito, sobre Israel, sobre feudalismo, sobre o Império Romano, toda a história da humanidade. Por isso, quem se interessa por esse lado científico e histórico, não é, da raça humana, pela ótica da visão espírita, deveria ler essa obra. Nós, infelizmente, não temos tempo para falar sobre cada um desses povos, não é? Estamos aqui falando de maneira geral, mas é bem interessante conhecer, por exemplo, a respeito do Egito. Aquele povo que se uniu, então, e migrou para as regiões ali do Egito, eles foram o que mais rapidamente conseguiram, através das recordações que foram trazendo, das intuições que foram desenvolvendo, eles foram mais rapidamente se lembrando de alguns conhecimentos que tinham. Mas como que funciona essa história de se lembrar, não é? A doutrina nos diz, alguns espíritos mensageiros nos dizem, que o homem muito pouco tem hoje a aprender. Por espíritos antigos que nós já somos, pelas milhares e milhares de vezes que já reencarnamos, pelos conhecimentos que nós já fomos juntando e reunindo, e tudo isso sendo registrado no nosso perispírito, nós temos bem pouco a aprender. Mas nós temos muito a recordar. Nós temos que acordar, na verdade, para as coisas que nós já sabemos, mas que nós temos que permitir que se aflorem e que se desenvolvam. Como que isso funciona? Eu tenho tudo ali, então, registrado no meu perispírito. E vamos supor que em uma certa encarnação, eu, de repente, resolvo entrar numa escola de música. Eu vou estudar música, resolvi que eu vou tocar piano. E eu me sento pelo piano pela primeira vez e começo a tocar naturalmente, sem partitura e sem explicação nenhuma, digamos, visível, não é? De onde veio esse dom? Na verdade, isso tudo eu estou recordando por uma oportunidade que surgiu ali naquele momento em que eu me sentei no piano. A minha mente, que é o processador, que processa toda a informação que está lá no meu inconsciente, lá no meu perispírito, é pela mente que nós vamos processar, ela traz à tona aquele conhecimento que eu tinha. Assim como nós vemos crianças em tenra idade ainda, que se você der pincel e uma tela, elas fazem às vezes uma obra de arte, sem explicação nenhuma. E conhecimentos. Eu assisti outro dia um vídeo no YouTube de uma criança de mais ou menos 6, 7 anos de idade, em que ele tinha montado na mesa um grupo de cristais diferentes, ali tinha vários tipos de cristais, e ele explicava a energia de cada um dos cristais, como que funcionava e como que a gente tinha que posicionar aqueles cristais para conseguir a cura. De onde essa criança trouxe todo esse conhecimento. Então, na verdade, nós temos que criar as oportunidades e permitir que esses conhecimentos que nós já temos se desenvolvam, sejam trazidos à tona. E foi ali no Egito, portanto, que mais rapidamente eles conseguiram se recordar e se dar conta de que não pertenciam àquele mundo. Às vezes nós vemos pessoas que vivem dentro de um mundo e parece que não fazem parte daquela comunidade, daquele ambiente em que vivem.
E justamente porque às vezes são espíritos que realmente têm algo mais, que estão ali numa missão de auxiliar, seja a família, seja a comunidade, seja o grupo em que vivem. Muitas vezes até de uma maneira um pouco maior, né? Os grandes missionários enviados pelo Cristo para auxiliar na humanidade são exemplos disso. Como nós dissemos, agora há pouco, Adão e Eva, de onde surgiu então essa ideia? Como que surgiu a ideia de Adão e Eva? Emmanuel nos explica que Adão e Eva, na verdade, são realmente figuras lendárias, lendas, que se desenvolveram por causa dos exilados de Capela e da situação que eles viveram. Adão e Eva, na verdade, são uma simbologia que foi utilizada para explicar ou para expressar a situação que aqueles exilados viveram. Para eles foram expulsos do paraíso. Por virem para um mundo muito mais atrasado que o deles, com seres, com criaturas que estavam muito mais atrasadas no adiantamento moral, intelectual e espiritual do que eles se sentiram como se tivessem sido expulsos do paraíso. E daí veio essa ideia de Adão e Eva, portanto, que foram expulsos do paraíso. Essa é a explicação que a doutrina nos dá para a criação dessas figuras lendárias. Nós dissemos que ali também, a Caminho da Luz, fala-se sobre o Império Romano. O Império Romano, inicialmente, nós sabemos que o Império Romano foi uma grande operação, não é, de conquista, e que abrangeu praticamente toda a Europa, parte da África, parte da Ásia. E o Império Romano teve inicialmente uma missão providencial, que era a de organizar o nosso planeta geograficamente, de organizar os idiomas, de organizar os países, os grupos populacionais. E de início isso aconteceu. No início ele conseguiu bem cumprir essa missão. Mas como na maioria dos casos que envolvem poder e autoridade, ele caiu no extermínio de si mesmo, não é? Pelo abuso do poder e pelo abuso da autoridade. E é justamente nessa época em que o homem começou a se endividar muito e a comprometer muito o seu adiantamento espiritual, que aquela Assembleia de Espíritos da Ordem de Jesus se reuniu pela segunda vez para decidir sobre a vinda do Cristo, que aconteceu justamente durante o Império Romano, quando o Império Romano ainda reinava, não é, no mundo. Era necessário que o Cristo viesse, portanto, para que a Terra não se comprometesse mais no seu adiantamento, no seu progresso espiritual. E é então que, há 2014 anos, decidiu-se pela vinda daquele que traria a humanidade para a sua maioridade espiritual. Porque até então não se falava em caridade, até então não se falava em humildade, até então pobres e ricos não se sentavam à mesma mesa. E foi o Cristo que veio nos trazer, de uma maneira revolucionária para a sua época, veio nos trazer para a nossa maioridade espiritual. E eu digo nos trazer porque éramos nós, provavelmente, que estávamos lá naquela época, não é? Ainda bem mais rudimentares, primitivos, bárbaros, cruéis e ignorantes do que somos hoje, não é? Hoje nós somos o melhor que já pudemos ser em toda a nossa história, em toda a história da humanidade, ainda que não pareça, né? Mas somos. E é então que o Cristo encarna sobre a terra. E quem foram os primeiros cristãos? É claro que foram aqueles que seguiam Jesus e que após a partida do Mestre começaram a pregar o seu evangelho ali nas regiões da Palestina. E a mensagem do Cristo começou a se expandir e a se disseminar como um raio. Tudo graças à própria providência divina, que já havia arranjado isso. E em 381 depois de Cristo, 381 anos após a partida do Mestre, o imperador Teodósio, o imperador romano, decide e
diz, portanto, que a religião oficial do império seria o cristianismo, não o catolicismo, o cristianismo. O cristianismo passa a ser, portanto, a religião oficial do império. Mas 381 anos depois, ele já não tinha mais aquela pureza do Cristo. Ele já não era mais aquele evangelho suave do Cristo que pregava apenas o amai-vos uns aos outros, não é? Fazer ao próximo aquilo que quereis que se faça a ti. O evangelho do Cristo já havia sido deturpado pela ilusão do ouro, das pedrarias, da ostentação e do fanatismo, infelizmente. Cristo nunca nos deixou desamparados, não é? Após a sua vinda, ele sempre enviou missionários que pudessem continuar a sua missão aqui na terra. Enviou os franciscanos e enviou tantos outros que vieram para auxiliar a humanidade, como Gandhi, como São Francisco de Assis e tantos outros. E nos prometeu que enviaria um consolador. Esse consolador, como nós já pudemos constatar, é a própria doutrina espírita, porque ele nos diz que esse consolador viria para esclarecer, não é? Para trazer mais informações e para retirar o véu que durante tanto tempo nós precisamos usar e tivemos diante dos nossos olhos, porque ainda não tínhamos a maioridade espiritual que precisávamos ter para compreender a mensagem de maneira plena do Mestre. Hoje, com a doutrina, com toda a literatura espírita, que só psicografados por Chico Xavier foram mais de 450 livros, só psicografados por Chico Xavier e fora todo o resto da literatura espírita, nós podemos conhecer mais sobre a doutrina do Cristo. Nós podemos conhecer mais a Deus. Durante muito tempo, nós não pudemos, ou nós não tínhamos ainda o discernimento e não tínhamos ainda a maioridade para podermos conhecer tudo que nós já sabemos hoje, não é? Que a doutrina nos traz de maneira tão clara, com tantas respostas, e todas elas sempre atendendo à nossa razão e ao nosso raciocínio lógico. Não existem informações que se contradizem, e não existem informações que nos dizem, é assim porque Deus quer, e ponto. Né? Durante muito tempo, nós precisamos de doutrinas e filosofias que nos dissessem isso e que nos fizessem tementes a Deus, que nós tivéssemos medo de Deus, porque éramos ainda crianças espirituais. Assim como nós fazemos com as crianças, quando sobem no lugar e nós dizemos, desce daí, porque senão você vai cair, eu vou te levar para o hospital, vai ter que tomar injeção. Nós usamos o medo, não é? E durante muito tempo precisou-se também que fosse utilizado o medo para que nós nos domássemos os instintos. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós já chegamos num patamar de conhecimento e de evolução que nos permite saber o porquê das coisas, que nos permite saber o porquê dos desígnios divinos, que nos permite saber o porquê nós temos uma família cheia de problemas, o porquê que uma criança nasce com sérios problemas físicos ou mentais e outra nasce totalmente saudável. Nós já temos o porquê dos nossos laços kármicos, não é? Dentro da nossa própria família, em situações tão difíceis. Então hoje nós já podemos conhecer. E isso só foi permitido a nós porque foi retirado esse véu diante dos nossos olhos. E hoje nós podemos ter as respostas que precisamos. Não é à toa, também não é por acaso, que em 1457 termina a Idade das Trevas, a Idade Média, a Inquisição, que durante tanto tempo, durante 6 séculos, estacionou a humanidade. Em 1453 termina a Idade das Trevas e em 1492 é descoberta a América. Não é uma coincidência essas datas serem tão próximas. Na verdade, a América era a esperança do Cristo nessa época em que a Europa havia já se emaranhado tanto nos seus processos expiatórios que era necessário que um novo local
fosse responsável pelas direções do nosso planeta. E as Américas foram, então, a nova esperança do Cristo. Mais especificamente, a América do Norte foi designada por Jesus para dar as direções materiais do globo. E a América do Sul, mais especificamente o Brasil, foi destinada a dar as direções espirituais do globo. Portanto, não é também por acaso que os Estados Unidos tenha se tornado uma potência econômica e política no mundo. Se está bem cumprindo a missão a que foi designado por Jesus, nós não sabemos, né? Mas também precisamos ver se nós, por nossa vez, aqui no Brasil, estamos bem cumprindo a nossa missão a que fomos designados pelo Cristo, de dar o direcionamento espiritual do globo. Não é por acaso que no Brasil existem tantas religiões convivendo pacificamente, enquanto há outros lugares que têm apenas 2 religiões e que se digladiam em nome de Deus, não é? Então que nós possamos tomar consciência dessas missões, porque se nós observarmos a própria história da humanidade, nós vemos que as coisas foram sendo direcionadas para esse caminho, não é? E aí nós temos que pôr a mão nas nossas consciências, porque na verdade é aqui no deserto das nossas consciências que começa a mudança e que começa o aprimoramento, digamos, de toda a humanidade, para que nós saibamos se estamos bem cumprindo as nossas missões. Kardec, ao final de A Caminho da Luz, Emmanuel, ao final de A Caminho da Luz, ele lança uma profecia que diz que então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a proteção de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Portanto, a Terra, como aquele mundo longínquo lá de Capela, está passando pelo mesmo processo. Mas nós, esse homem, essa humanidade que aqui habita hoje, do transatlântico, da telefonia, da internet, precisa de alma e sentimento, para que nós possamos conservar esse progresso espiritual que nós já conseguimos acumular, conquistar até hoje. O que nos pede Emmanuel, portanto? Ele nos faz um apelo ao final do livro. Ele diz que trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das nossas consciências. Portanto, trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada aqui, no deserto das nossas consciências, que é o único local onde nós podemos fechar os olhos e trabalhar o nosso íntimo, trabalhar a nossa reforma íntima, renovar as nossas atitudes, a começar pela renovação dos nossos pensamentos, para que possamos trabalhar também pela evolução de toda a humanidade. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe esse esforço sempre de nos melhorarmos a cada dia. Muito obrigada.